Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso tradicional, mas não tão pontual, giro de notícias da maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro dos bastidores, da base, das sereias, enfim, de tudo que circula pela Vila Belmiro. Não tivemos semana passada, porque foi uma semana de intervalo muito curto entre os jogos, mas trazemos aqui algumas das notícias, então, que vieram à tona, né, alguns resultados, alguns momentos importantes aí do Santos fora do profissional masculino ou eventualmente relacionado também, mas com outro viés. Então vamos falar sobre base, sobre sereias, sobre uma questão, né, do Diego Serri que foi levantado aí. E, bom, uma das notícias recentes mais importantes foi a questão da votação do estatuto, mas nós já repercutimos no último vídeo e também no último giro de notícias, então vamos pular um pouco isso, só falar que foi aprovado o novo estatuto. Confiram o nosso último vídeo, que é uma mescla da entrevista coletiva do Orlando Ribeiro com esse assunto do, do novo estatuto que foi aprovado pelos sócios. Então vamos falar aqui do nosso giro de notícias. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe e comente aí. Faça como o Orlando tinha feito da outra vez. Como o Daniel Mello também comentou. O Samuel Xavier, de Porangaba, São Paulo, mandou aqui um abraço, comentou no último vídeo. Então, muito obrigado, Samuel, pelo comentário. Abraço aí para Porangaba. Então vamos falar primeiro de Sereias. Foi um jogo que foi há mais tempo, mas o Santos conseguiu vencer o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Foi na quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado, então faz um tempinho aí já. Mas o Santos conseguiu vencer o Red Bull Bragantino, que estava invicto no campeonato. Então foi um resultado bastante importante. Venceu por 3-1 na Vila Belmiro, gols de Fernanda, Cristiane e Kathleen. Então, com isso, o Santos tem 19 pontos em 8 partidas e mantém a terceira colocação na tabela, buscando aí a classificação para as semifinais. O time que a gente lembra é comandado pelo treinador Cleiton Lima, que vem fazendo um bom trabalho, apesar de teve um intervalo de tempo aí no Campeonato Paulista, porque não sei se teve outros eventos, enfim, mas ficou um tempo sem jogo. E o último jogo do Santos tinha sido uma goleada pro São Paulo, 5-0, se eu não estou enganado, ou 5-1. Então o Santos consegue aí, o time do Cleiton Lima, se recuperar bem. As sereias se recuperam bem, então vencendo o time invicto. O time que foi a campo com Vivi, Gi Fernandes, Tayla, depois Kaká, Camila Martins e Bia Menezes, depois Stabile, Brena, depois Eriquinha, Ana Carla e Taizinha, Jane, depois Kathleen, Fernanda, depois de Oliveira e Cristiane, a mamãe Cris. Com esse resultado, então, o Santos permanece em terceiro lugar. E aí, o próximo jogo das Sereias vai ser depois de amanhã, quarta-feira, diante do Palmeiras, na Ladies Cup. Então, é um torneio que vai ter alguns clubes internacionais, se não me engano. Vou repercutir um pouco mais no próximo giro de notícias, que eu pretendo que seja ainda nessa semana. Então, é um bom resultado das Sereias. Outro bom resultado foi a vitória do Sub-20 no Paulista, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Sub-20 que veio daquela classificação heróica contra o Ibrachina, depois venceu muito bem a Portuguesa de Desportos, que tinha eliminado o Palmeiras, e jogando com o mando do Corinthians na Arena Barueri, venceu por 2-0. Jogo jogo de ida da final, né? Lembrando que a final é vantagem simples, então se o Santos perder por 1-0 é campeão, se perder por 2 gols de diferença, pênaltis. O próximo jogo, o jogo que inclusive é sábado, no dia 12, se eu não estou enganado, se eu não me engano, entrada franca também, entrada gratuita, às 5 da tarde na Vila Belmiro. Então fica aí a sugestão de programa. Eu gostaria muito de ir, quem sabe dê. Os gols foram de Kevson, que na verdade foi mais um gol contra do que dele mesmo. Ele tentou bater para o meio da área, a bola desviou no jogador do Corinthians, encobriu o goleiro. Consegui acompanhar um pouco melhor esse jogo. E no segundo tempo, o gol do Ivonei de pênalti.
Um pênalti do chute do Miguelito que o jogador do Corinthians tava com o braço aberto, pegou nele. É indiscutível aí o pênalti. O time do Antônio Carlos Buião, que era o time do Orlando Ribeiro, foi a campo com Edu Araújo, que fez uma defesaça, mas uma defesaça, uma cabeçada queima-roupa. Pegou, depois o rebote ele fez outra defesaça, assim, Edu Araújo eu acho um goleiro muito promissor. Cadu, depois Thiago Balieiro, Derek, Jair e Kevson, depois Pedrinho, Ian, depois Rafael Moreira, Balão e Ivonei, Miguelito, depois André Klaus, Fernandinho e Enzo Monteiro, depois Victor Michel. Então esse foi o time do Antônio Carlos Buião, que venceu o Corinthians na Arena Barueri. Lembrando então, o jogo de volta, a grande final, dia 12 de novembro, sábado, na Vila Belmiro, às 5 da tarde. E para terminar esse giro muito rápido de notícias, trago aqui a notícia do Diário do Peixe. Estava sendo especulado aí uma conversa do Santos com o Diego Serri, que atualmente é o executivo de futebol do Grêmio. Muita gente reclamou, já teve uma repercussão assim meio negativa, já circulou nos grupos de WhatsApp imagens de comentários de torcedores do Grêmio felizes com ele saindo. A verdade é que, segundo o Diário do Peixe, o Diego Serri já encerrou qualquer possibilidade de negociação agora, porque parece que está tendo transição de diretoria no time do Grêmio e ele se comprometeu a coordenar a transição para essa nova diretoria para depois aceitar alguma nova proposta eventualmente. E isso atrasaria muito caso ele aceitasse, né, o pedido do Santos, a proposta do Santos, porque ele só poderia assumir depois da diretoria entrar, que seria já no começo do ano que vem. Então atrasaria bastante. Ele falou até que tinha interesse, segundo aqui o Diário do Peixe, mas que não vai aceitar neste momento. Então o Santos segue sem executivo de futebol. Eu até peguei aqui um pouco do histórico dele, só para a gente ter uma noção do perfil que o Santos procurou no Diego Serri. Porque a gente lembra, o Santos parece não saber exatamente que perfil de profissional que ele quer. Contratou o Edu Dracena, que é um ex-jogador que não tinha nenhuma experiência no ramo, e aí mandou embora, ele pediu demissão, enfim. E aí trouxe o Newton Drummond, o Chumbinho, o famoso Chumbinho, que nunca foi jogador, mas tinha muita experiência no cargo, passou por vários clubes e em menos de um mês já saiu. Então o Santos não, a gente ressalta muito que o Santos não mostra muita convicção na escolha desse profissional do executivo de futebol. E o Diego Serri, ele tem um histórico de ter sido treinador interino, então ele começou como treinador do Grêmio Barueri, que depois virou Grêmio Prudente, e aí ele foi pro Ceará, ficou bastante tempo até no Ceará, 2012 a 2015, pegou um período relativamente bom, eu acho que ele chegou a pegar o Ceará algumas vezes vice-campeão da Copa do Nordeste, depois campeão da Copa do Nordeste, e aí depois, um ano depois, ele foi pro Bahia, e conseguiu o acesso do Bahia em 2016 e o título da Copa do Nordeste de 2017. E agora ele está desde o começo do ano no Grêmio e montou o elenco que acabou subindo para a segunda divisão, para a Série A de volta. Digo isso tudo sabendo que ele já não vai aceitar a proposta do Santos, mas para saber quem é o gerente de futebol que o Santos tem procurado. Então o Diego Serra apareceu como uma oportunidade, é um cara que tem muito mais experiência na Série B do que na Série A especificamente. Eu não tenho certeza se ele estava no Grêmio no ano passado quando caiu, não sei direito, mas de qualquer forma o Santos segue aí na busca por um executivo de futebol e essa busca parece não ter fim em breve. Lembrando que a temporada do Santos termina dia 13, ou seja, em menos de uma semana o Santos terá seu último jogo da temporada e aí começa já o planejamento para o ano que vem, ou a falta de planejamento para o ano que vem. Certo, pessoal? Esse foi o nosso giro de notícias bastante rápido aqui. Nunca tão rápido, tão ágil, tão eficiente. Lembrando que o Santos volta a campo na quinta-feira, então até lá a gente vai fazendo material, conteúdo aí para falarmos de Santos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, obrigado a todos que acompanham nosso canal, obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente o que você achou dessa proposta por Diego Serri e dos resultados aí da base das sereias. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!